Então vamos lá, pessoal. Você já parou para pensar que existe pessoas que têm o perfil para ser imigrante e pessoas que não têm o perfil para ser imigrante? E a gente que já está aqui em Portugal há alguns anos e passou por vários tipos de processo, a gente consegue detectar a pessoa que tem perfil e a pessoa que não tem perfil para ser imigrante. Eu li um livro esses dias do Tiago Brunet que diz especialista em pessoas. É um livro que eu recomendo para você ler, para você entender um pouquinho do comportamento das pessoas. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando eu falo sobre imigração, eu falo sobre mudança de vida. E eu digo isso com uma propriedade, eu vou te explicar por quê. Você que caiu nesse vídeo aqui agora e não me conhece, meu nome é Rodrigo Sângelo, hoje eu tenho 43 anos e estou aqui em Portugal há 7 anos. Eu vim para Portugal com 37 anos. Veio eu, a minha esposa Mércia, na altura que viemos mais 6 filhos, junto comigo, que veio junto para Portugal aqui. E o que acontece é o seguinte: nós enfrentamos vários tipos de etapas aqui em Portugal. Porque uma pessoa que vem sozinha, ou uma pessoa que vem de dois, ou um casal com filho, eles têm um nível de experiência. A pessoa que vem com uma família muito maior, ela vai acabar enfrentando muito mais dificuldades. E quando você enfrenta as dificuldades e você encara as dificuldades, você se torna cada vez mais forte. Uma pessoa que desiste na primeira dificuldade, essa pessoa ela vai carregando traumas consigo, sabia? Pessoas que são tristes, pessoas que são frustradas por nunca ter tentado. Só para você ter uma ideia, tem pessoa que nunca tentou nada, mas ela sempre criticou quem vai tentar. Tem pessoa que nunca teve uma ousadia de fazer certas coisas, mas ela sempre critica quem é uma pessoa ousada. E a pessoa que é ousada, eu estou falando no caso da minha história e na história da Messi, na história da minha família, eu também já vi muitas famílias que chegaram aqui em Portugal com um sonho de vencer. É, quando a gente sai do Brasil e vem para Portugal, a gente imagina muitas coisas aqui nesse país, sabe? A gente sonha com muitas coisas aqui. E uma das coisas que a gente sonha é um poder de compra, sabe? Poder ter um bom telemóvel. Por exemplo, esse aqui é um iPhone 15. Você acha que qualquer pessoa no Brasil hoje consegue ter um iPhone 15? Não é algo normal. Era para ser, era, Sângelo. Era para ser algo normal. Mas aqui, um trabalhador consegue ter um iPhone 15 com todas as dificuldades. Eu não estou falando das dificuldades do país em si, que dificuldade tem em todo o país, já falei sobre isso. Estou falando sobre poder de compra. Na França, as pessoas conseguem ter um iPhone. Na Bélgica, conseguem ter um iPhone. Na Espanha, consegue ter um iPhone. Nos Estados Unidos, consegue ter um iPhone. No Canadá, consegue ter um iPhone. No Japão. São países mais desenvolvidos em que a economia proporciona um poder de compra. Então, o brasileiro, ele sempre ouve essas coisas. Que a pessoa está em Portugal, mas está com dificuldade. Mas com 1.000 euros você compra um carro. É um carrinho velho? É, mas você compra. No Brasil, com 1.000 reais você compra um carro velho? Não compra. Aqui você compra. Então, essa é a diferença. Quando o brasileiro chega aqui em Portugal, eu digo isso, eu quero deixar um parênteses aqui aberto, antes que os críticos se manifestem, antes que os haters já estão aí, eu quero dizer uma coisa. Portugal tem uma grande comunidade brasileira aqui. E os brasileiros, eles têm uma mão de obra muito qualificada, como os africanos, como os ucranianos, como outras etnias também vivem aqui em Portugal, sabe? Eles têm uma boa mão de obra qualificada aqui em Portugal. Então, o que movimenta a grande economia hoje na Europa é a mão de obra estrangeira, tá bem? Como a gente sabe que quando os imigrantes portugueses foram para o Brasil, movimentou muito no Brasil e movimenta ainda. Só para você ter uma noção, há um número elevado de portugueses que vivem no Brasil. Você sabia que tem muitos bairros, muitas cidades nos Estados Unidos em que portugueses têm prédios, casas, muitas vivendas, tem muitos portugueses que estão na América também, se você não sabe. Então, o português é um povo dado à imigração.
tanto na Bélgica, como principalmente na França. Você vai na França e você encontra restaurantes portugueses, trabalhadores portugueses, porque eles também têm um sonho de querer algo maior. Então, até aí tudo bem. Mas o que eu quero falar é, quando você for tomar uma decisão de mudança, já que você nunca mudou de cidade, e você nunca mudou de bairro, e você não sabe o impacto da mudança, quando você fala de mudança, você fala de recomeço. Você tem que ter um alinhamento, principalmente com você mesmo, se você está disposto, porque uma coisa é você estar acostumado a ganhar R$ 2.000 no Brasil. Você ganha 2.000, sua esposa também ganha 2.000, ganha 4.000. Vocês pagam 1.000 de aluguel, faz a compra, vive dentro daquela vida mediana, aquela vida é sua. Você se habituou com aquilo, independente se o combustível aumenta ou não, porque até mesmo na dificuldade as pessoas acostumam a viver na dificuldade. É normal isso. Não tem outro ambiente, você tem que se adaptar. Só que quando você muda de país, no começo você vai enfrentar a mesma dificuldade que você já está acostumado no Brasil, só que aqui você vai ouvir coisas diferentes. Você está chegando no país, as pessoas estão cansadas dos que já estão aqui, e automaticamente é normal você ouvir uma coisinha ou outra. Você está acostumado a ouvir no Brasil, só que aqui agora você não está acostumado porque é de um estrangeiro, é de uma outra pessoa. E automaticamente a pessoa te olha, às vezes com um olhar de inferioridade, por você ser estrangeiro, sabe? Enfim, isso acontece. Existe uma preparação psicológica para você que está vendo até esse vídeo agora. Você que está vendo esse vídeo, está olhando para mim aqui. Você tá preparado para ouvir uma palavra pesada? Tipo, vai embora daqui? Aqui não é o seu país? Volta para a tua terra? Hã? Você está acostumado a ouvir essas coisas? Uma ignorância de um outro estrangeiro com você? São coisas que modificam o quadro de qualquer família. Eu já olhei para casal em que o esposo é um excelente trabalhador, inclusive trabalhou comigo. Ele voltou para o Brasil, era um rapaz que voltou para o Brasil, era ele e a esposa dele. A esposa dele no Brasil era enfermeira. Quando ela chega aqui em Portugal, ela não consegue exercer como enfermeira, ela foi trabalhar num lar de idosos, de cuidar de idosas. E o que aconteceu foi que ele começou a chegar em casa e começou a perceber que a esposa dele estava todo dia chorando, sabe? Começou a ter depressão, angústia. Ela não foi para a função dela e automaticamente ficou péssimo. E isso começou a afetar ele. Ele, por outro lado, estava 100% feliz. Sabe? Estava ganhando o dobro que ela estava ganhando, sabe? Estava contente e ele falou comigo, passou minha situação para mim. A pessoa que indicou ele também falou comigo, falou, cara, eu tenho que ir embora. Se eu não for embora, o meu casamento vai acabar. Isso é um dos casos que eu estou contando para você aqui. Eu já vi outros inúmeros casos de colaborador que veio trabalhar comigo, também trabalhou comigo. No Brasil, olha só, no Brasil ele trabalhava em banco. Isso, ele era bancário, já trabalhava no banco aí há, sei lá, acho que uns 8 anos ou 10 anos, não me recordo bem o tempo que ele trabalhava no banco. E ele foi trabalhar comigo, não vou falar o nome dele, mas era um cara 100% muito alegre, muito bacana, muito divertido. E uma coisa que eu não esqueço dele é que todo mundo na fábrica gostava dele. Tava tudo bom para ele. E quando eu me encontrava com ele, eu falava, e aí, como é que você tá? Pô, tá maravilhoso, tal. A esposa dele também trabalhou no lar de idoso. E parece que ela não se adaptou. Ela nunca me demonstrou tristeza, até porque eu tinha acesso a ele. Mas ele falou para mim que ela já estava cansada disso aqui, que a vida deles no Brasil era melhor. Então, o começo aqui na Europa, ou o começo nos Estados Unidos, ou o começo em qualquer outro país, é complicado. Porque Portugal, só vou contar uma experiência rápida para você. Quando eu cheguei em Portugal, o primeiro trabalho meu foi trabalhar na construção civil, tá? E eu me lembro como se fosse hoje. Você lembra disso, Messa? Que você foi lavar roupa? Aqui, Sim, aqui existem várias lavanderias. Você lembra disso? Não? sim, lembro. Tô aqui atrás hoje na gravação. Mas lembro sim, lembro muito bem. A esposa do Dimas. Exatamente. A Messi foi lavar roupa e na altura nós morávamos num espaço cedido por uma igreja, é uma longa história. Se você quiser saber da história, vai na playlist lá Tem, embaixo. tem vídeos aí falando sobre isso desde o início. E a Messi lavando roupa e nós percebemos que a senhora era brasileira, né, Messi? Sim, E é eu puxei, verdade.
Mas você Aí puxou conversa com ela? nós começamos a conversar e o Rodrigo sempre, né, muito assim, atento às coisas, aí começou a fazer perguntas, o que que o marido dela, né, acho que é mais ou menos isso, Fazia, né? fazia, trabalhava de quê? E ela disse, meu marido mexe na construção civil e tal, e isso já chamou atenção, porque até então, né, nós estávamos à procura de alguma coisa, de alguma oportunidade, né? E logo eu perguntei, falei, ó, pergunta para ele se não está precisando É de um verdade. servente pedreiro. Vim para cá, cheguei agora tem poucos dias, estamos morando em tal lugar, tenho um filho pequeno, poxa, estou precisando trabalhar, quero trabalhar. Sabe, aquela sede de querer trabalhar Sede e e necessidade, né? Porque necessidade. realmente a necessidade falava ainda maior. E você, eu acho que uma das coisas, eu sempre falo isso, não canso de falar, eu acho que você que está ouvindo isso agora, coloca uma coisa na tua cabeça. Eu não estou falando de religião aqui, que eu vou falar agora não se trata de religião. Se trata de Deus. Se trata de fé. A nossa fé em Deus era inabalável, né, Messi? Com toda certeza. Se Tinha não dias que fosse eu a com a fé, Messi nada saía, aconteceria. tinha dia que eu com a Messi saía da onde nós estávamos vivendo, não era um apartamento, era um espaço. E a gente procurava trabalho e não encontrava, procurava apartamento, não encontrava, e de vez em quando a gente, depois de cansar, a gente sentava numa praça e começava a observar a praça. Né, Messi? Aqui tem muitas praças com Uhum. jardim. Aqui em Portugal tem isso. Os Todo lugar que você vai ter uma bancos. praça com verde, é bonito e tal. E estava até no inverno nessa altura que nós estávamos sentados nessa É. praça. E um olhava para o outro, um consolava o outro. Como é que a gente consolava um o outro? Com a palavra de Deus. Eu falava, Messi, esse deserto que a gente está passando não é para sempre. Vai passar. Vai chegar uma hora que a gente vai estar dentro do nosso apartamento. Vai chegar uma hora que as crianças vão estar estudando. Vai chegar uma hora que a gente vai lembrar disso tudo. E hoje em dia chegou essa hora. Hoje a gente lembra. A gente nunca se esquece. Quando eu falo para vocês que quando nós chegamos em Portugal, nós moramos no espaço que a igreja cedeu, até hoje eu tenho contato com essa igreja. Eu ajudei essa igreja. E quando eu tenho oportunidade, a Messia está aqui sabe disso, nós ajudamos ainda Fomos até lá hoje. recentemente até, né? Tá? Talvez não tenha nem Fomos um lá. mês atrás. Nós fomos lá. Então, o espírito de gratidão é uma coisa que jamais pode ser tirada de nós. Então, quando você tem algo dentro de você que chama-se fé, e você sabe usar essa ferramenta, ao invés de discutir, ao invés de chorar. Imagina bem alguma das situações aqui em Portugal. Geralmente, a mulher se adapta ou o homem se adapta. Eu conheci um casal, galera, é muita história que o Sângelo ouve e vê das pessoas. O marido tinha um bom trabalho no Brasil. Quando chegou em Portugal, ele não conseguiu trabalho, ficou quase 6 meses. Já tem, não vou dizer que tem uma idade legal, mas está na casa de 50 e tal aí, anos. Mas não tinha, o trabalho dele era no Brasil sentar só no escritório, não tinha aquele vigor que precisava ter. Então ele ficou quase 6 meses desempregado. Só a esposa trabalhando. O recurso que ele trouxe do Brasil, ele foi gastando aos poucos e junto com o da esposa estava entrando. Ele diz que ele estava entrando numa depressão profunda, porque a vida toda no Brasil, Messi, ele sempre foi o provedor. E agora, aquele que é o provedor deixa de prover e a esposa começa a prover. Se fosse com o Sângelo, Ou seja, quando o papel eu não se ia ter problema inverte. nenhum com isso. Pelo contrário, eu ia limpar a casa, lavar a louça, fazer comida, porque eu sei. Será? Eu sei, claro que Ai, sei. não vou pagar pra ver, né? Mas enfim, tô brincando aqui, mas a situação dele ficou muito triste. Mas graças a Deus, ele depois começou a trabalhar, as coisas caminharam e as coisas estão andando bem demais para ele. Galera, eu tenho uma gratidão tão grande no meu coração, a Messi sabe disso. Quantas pessoas a gente encontra por aí, Messi? São Mercado, muitas padarias, pessoas. e cafés, e padarias, olha, os cafés da vida aí. Enfim, muita gente chega, Messi, Sângelo, que legal conhecer vocês, como eu ouvi vocês, nossa, as dificuldades, os problemas, e eu só tenho que agradecer a Deus. Primeiramente a Deus, toda a honra,
toda a glória, toda a gratidão seja dada a Deus, porque Deus me deu força, Deus me deu coragem, Deus me deu sabedoria, porque não adianta nada você ter coragem, mas não ter sabedoria. Errar, ficar errando, não saber lidar com as pessoas. Então, a palavra de Deus, quando ela está no coração da pessoa, Mércia, ela nos ensina a ser humilde, Mércia. Ela nos ensina a recuar, a reconhecer o erro, sabe? A não ter soberba no coração. Quando a Mércia estava muito desanimada, eu falava, filha, calma, as coisas vão dar certo. Eu já entrei no supermercado aqui em Portugal, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes, e a Mércia comigo fazendo cálculo do que podia pegar, do que não podia pegar. Eu falei para ela, vai chegar uma hora em que você vai poder encher o carrinho. E essa hora, graças a Deus, hoje a gente vai fazer uma compra boa. Graças a Deus eu vejo outras pessoas aqui vencendo aqui em Portugal. Existe um efeito colateral hoje em Portugal? Eu vou repetir. Sim, o país cresceu muito. Realmente a imigração ficou um pouco descontrolada, mas em contrapartida, a arrecadação no país aumentou e muito. O tributo aqui econômico aumentou e muito. Tanto que você vê pessoas que estão aqui, estão trabalhando. Você vai em vários centros comerciais aí, você vai tanto na Amadora, ou você vai em vários outros lugares aqui, você vê que o centro comercial, um comércio muito forte, Odivelas, enfim, existem vários lugares, sabe? Leiria, você vê que é um centro, é uma cidade que expandiu muito, é o centro de Portugal, você vai mais lá para o norte, regiões do Porto, enfim, a região de Santarém, você vê que existe o efeito colateral, mas eu vou dizer uma coisa para você. Quem tem fé no coração e quem não tem medo de trabalhar, vence aqui nesse país. Agora, existem muitas pessoas que vão viver na mesma mesmice. Não adianta. Porque ela mudou de país, mas não teve uma mudança aqui dentro da cabeça dela. Continua a mesma coisa, com o mesmo pensamento, com o mesmo comportamento, a mesma maneira. Pessoas que, inclusive, já tive acesso, que trabalhamos junto, você conversa com a pessoa, a vida dela é aquela ali, sabe? Ela mais critica do que produz. Ela almeja estar no seu lugar, mas não é capaz de passar pelo que você passou. Sabe? Ela quer ter o seu resultado, mas nunca vai respeitar o processo da vida para chegar onde você chegou, e você precisa saber lidar com esse tipo de pessoa. Minha opinião sobre Portugal, estou muito satisfeito. Eu louvo a Deus por esse país, pelas oportunidades. Eu louvo a Deus pela vida dos meus parceiros de trabalho, que são os portugueses aqui, que me proporcionaram a oportunidade de chegar nesse país. Eles me proporcionaram, o governo, na altura, me proporcionou estar aqui e viver aqui. Agora, você é a favor que todo mundo entre aqui em Portugal? É claro que não. É claro que não. Se existe uma filtragem, o que é essa filtragem? As pessoas têm que ter os requisitos básicos para entrar aqui. Básicos para entrar aqui. Por exemplo, um bom antecedente criminal, recurso para chegar aqui no país. Se existe um planejamento rigoroso na imigração, realmente quem vem para cá para vencer, vai vencer. Isso é simples. Agora, vai depender muito de você. Se você está no seu coração que você vai sair do seu país e você está pronto para recomeçar num outro país, e você alinhou isso com a sua família, você colocou no seu coração que independente do que você passar, você sabe que você vai passar dificuldade, você vai falar com a tua esposa, vem cá, você tá disposta a trabalhar de limpeza? A minha esposa passou por circunstância que você não tem nem noção dela trabalhar num lugar de limpeza em que as pessoas menosprezavam ela com o olhar. Menosprezava com o olhar. Você está entendendo? Com as atitudes. Passou por humilhação. E depois de muito tempo, a minha esposa, em vez de trabalhar nesse lugar, agora ela foi lá usufruir desse lugar. Enfim, então as pessoas olharam para ela, a vida dela virou de cabeça para baixo. Então, não humilhe as pessoas hoje, que você não sabe amanhã quem vai se tornar pessoa amanhã. Eu espero que esse vídeo te ajude muito, e eu peço para que você compartilhe esse vídeo com pessoas que você conhece, para que pessoas que queiram tomar decisões, eu não estou falando só de mudança de país. Às vezes você está numa cidade aqui no Brasil e quer mudar, você está no Rio, quer mudar para São Paulo, você está na Bahia, quer mudar para Minas. Recomeço requer força, recomeço requer inteligência, recomeço requer sabedoria,
Recomeço requer humildade, humildade para ouvir. Ouvir não significa que você está se humilhando para ninguém, porque nós temos que estar pronto para ouvir, mas tardio para falar. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que eu acredito que esse vídeo vai te ajudar e muito para você amadurecer. Um grande abraço e a gente se vê até a próxima. Beijo no coração.